E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu espero que sim, espero que todos estejam gozando de mais perfeita saúde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Eduardo José e você está aqui no canal O Que Eu Aprendi, canal esse de reflexões bíblicas. Mateus capítulo 24, Jesus fala do sermão profético e da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 5 fala do livro selado, né, que o Cordeiro abriu, desatou os seus selos, e esse livro contém o quê? Contém todos os eventos ali da grande tribulação. Depois você lê lá de forma detalhada e vai entender, né? Então a minha reflexão é: a igreja, ela passa pela grande tribulação ou não? Ou ela é levada antes da grande tribulação? Essa é a reflexão bíblica desse vídeo. E no final, se você gostar desses comentários, dessa reflexão, você deixa o seu gostei, se inscreve no canal para dar força aqui para nós. Muito bem. A igreja passa pela grande tribulação ou não? No meu entender, no meu humilde entender, né, eu acredito que não. Que a igreja ela não passa, falando assim, já a grosso modo, né, e diretamente, a igreja ela não passa pela grande tribulação, né? Porque o que é a grande tribulação? A grande tribulação é a ira de Deus, é a justa e completa ira de Deus sobre o quê? Sobre o pecado, né? Sobre a impiedade. Então a grande tribulação é isso, é a ira de Deus, a ira final, o julgamento final de Deus, né? Sobre o pecado, sobre a impiedade, sobre a maldade dos homens. Né? Então por que eu digo que a igreja não passa pela grande tribulação? Eu não vou entrar aqui muito em provas bíblicas, porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu vou apenas aqui externar aqui de forma resumida a minha opinião sobre isso, sobre esse assunto, já dizendo de início, como eu já havia dito, que eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação, por algumas razões. Primeiro, Deus, ele é um Deus que salva todos aqueles que creem nele, todos aqueles que aceitam ele como Salvador. Deus é aquele que salva aquele que crê nele, né, da ira, da condenação, do juízo, não é? Então, ou seja, se for para mim entregar a minha vida, né, e crer em um Deus que não me salva, então que vantagens eu vou ter? Então Deus, ao longo da história bíblica e o seu relacionamento com o povo, com o seu povo Israel, mostra, né, que Deus ele é um Deus que livra, ele é um Deus que salva, ele é um Deus que livra o seu povo, né? É lógico que esse livramento é em decorrência à obediência, não é? Então, se nós pegarmos desde o início, vamos pegar desde o início ali, qual foi o primeiro grande evento, né, vamos dizer assim, catastrófico, né, em que Deus ele toma a decisão de aniquilar a maldade, ou seja, as pessoas ímpias da terra. O primeiro evento que nós temos é o que? O dilúvio, né? Deus anuncia o dilúvio, um evento mundial, catastrófico, né? Mas antes de acontecer o dilúvio, que era a justa ira de Deus sobre a impiedade dos homens, Deus envia um escape, Deus envia uma mensagem, Deus envia uma forma das pessoas se livrarem através de crer, né, na sua palavra, na sua mensagem, e de obedecer, e envia o meio de escape, o refúgio. Qual era esse meio de escape? A arca construída por Noé. Então os justos foram livres, eles foram salvos da grande ira de Deus, que foi através do dilúvio. E depois nós vemos mais na frente situações como, por exemplo, lá no Egito, quando Deus envia as pragas, lá no Egito, quando Deus envia a última praga, a morte dos primogênitos, Deus sempre avisava
e falava, olha, vai acontecer isso, isso e isso, proceda dessa e dessa forma, que esse mal não vos atingirá. E assim acontecia, o mal vinha, atingia sempre aqueles que não acreditavam, aqueles que não obedeciam, aqueles que não aceitavam, não é? As condições de Deus, que são os ímpios, que são os desobedientes, né? E nós vemos também outros acontecimentos, outros eventos em que Deus livra o povo. Então Deus ele é um Deus ao longo da história de livramento. Deus ele é um Deus de livramento, né? Então por que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação? Porque a grande tribulação é a grande ira de Deus. É a ira de Deus sobre a impiedade dos homens, não é? Quando o cordeiro ele abre os 7 selos, ele abre o livro, e ali quando ele abre o livro, há uma sequência ali de 7 selos, 7 trombetas, 7 ais, enfim, são coisas que o homem ele não suportaria, né? Hoje os crentes são muito fragilizados, né? Basta uma coisa, uma tribulaçãozinha que os crentes já começam, né, a chorar, ficar no mimimi, né? Agora imagina uma grande tribulação. Então eu creio que a igreja ela é levada antes que aconteça o mal, a igreja é levada, a igreja ela será arrebatada para os céus, não é? O evento da grande tribulação é a ira de Deus. Então Deus, ele enviou Jesus na cruz para morrer em nosso lugar, para pagar o preço que pesava sobre nós, a dívida, a ofensa que pesava sobre nós, exigia um preço, e esse preço tinha que ser pago, porque senão a ira de Deus cairia sobre nós. Aí Jesus vai lá, né? A ira de Deus que deveria cair sobre nós, cai sobre Jesus. A Bíblia diz que ele foi ferido, né? Que ele foi humilhado, que o castigo que nos traz a paz, que nos traz o livramento, que nos traz a salvação, estava sobre ele. Então a ira de Deus, em vez de ser direcionada a nós, né? E quando eu digo a nós, eu digo àqueles que acreditam em Cristo, que aceitam Cristo como seu Salvador, que se coloca debaixo da proteção de Cristo, do sangue de Cristo. Então essa ira que era destinada a nós, ela foi para Jesus. Então Jesus sofreu a ira de Deus ali na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, né? E ao pagar esse preço, ele livrou a igreja. Então a igreja é a noiva de Cristo. Como é que Cristo ele salva a igreja, ele livra a igreja, ele paga um preço maior pela igreja que é o seu sangue, e depois vai deixar, ele pagou o preço do seu sangue, né, para livrar a sua igreja, a sua noiva, da ira de Deus, e depois vai deixar que essa igreja, ela passa pela ira de novo. Não tem sentido, não é? Não tem sentido você livrar o seu filho, né, aquilo que você ama, do perigo iminente, e depois deixar essa mesma objeto do seu amor a mercê desse mesmo perigo que você livrou. Então não tem sentido, né? Por exemplo, Davi, por exemplo, ele é tido como um pastor das ovelhas do seu pai, né? Então não teria sentido Davi livrar, né, a ovelha do seu pai das mãos das garras do urso e do leão, lutar com esse urso, lutar com esse leão, livrar a ovelha do seu pai dos ataques, do perigo, né, desses animais, e depois deixar essas mesmas ovelhas à mercê, né, do ataque desses animais predadores. Não teria sentido, né? Então não tem sentido também Jesus pagar o preço maior, né, o seu sangue, para nos livrar da ira, de Deus. O que é a grande tribulação? Né? O que é os eventos contidos lá no livro selado que o Cordeiro abre? É a grande tribulação, é a ira de Deus, é a ira final e justa de Deus
sobre a impiedade, não é? Então não tem sentido Jesus pagar o alto preço, o preço maior, pela sua igreja, pela sua noiva, e depois, para livrar essa noiva da ira de Deus, e depois deixar essa noiva à mercê dessa ira, essa igreja suportar toda a ira. Não tem sentido, né? Então, minha humilde opinião e a minha fé e a minha crença, a igreja ela não passa pela grande tribulação, não é? Pode passar por princípios de dores, mas pela grande tribulação, aquela grande tribulação lá contida em Apocalipse, né? Contida lá no livro selado com 7 selos, 7 trombetas, 7 ais, 7 selos, enfim, a igreja não passa, a igreja é levada antes, né? É em o que eu creio, é em o que eu acredito. Jesus nos levará antes. E você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita que a igreja passa pela grande tribulação ou que ela é levada antes? Deixa a sua opinião aí nos comentários abaixo. Se inscreva aí no meu canal para dar moral, para dar força aqui para nós. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom final de ano para todos. Bom próximo ano para todos. Com saúde e paz e muito temor de Deus no coração. Valeu? Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima.